Olá, galera! Bom, hoje vamos falar de uma questão aplicada no Enem 2022, mais especificamente a questão 119 do Caderno Azul, relacionada à física. Nosso grupo é composto por Ana Laura, Beatriz, Bianca, João Pedro, Maria Eduarda e Matheus Carriço. Nós somos do terceiro ano de Segurança do Trabalho. Essa questão, ela fala sobre a potência da corrente elétrica. Então, vamos dar uma breve explicação sobre o que é potência e suas fórmulas para depois desmistificarmos a questão. Bom, explicando de uma maneira bem simples e prática, potência elétrica nada mais é que a transformação de energia elétrica em um outro tipo de energia. E a gente tem vários exemplos no nosso dia a dia que podemos citar, como por exemplo, seja ela na energia mecânica. A gente liga o ventilador na tomada e ele gera uma corrente de ar para refrescar o ambiente, ou até mesmo transformada em energia térmica, no caso do forno elétrico que temos em casa. Bom, falando de uma maneira mais teórica, a potência elétrica é a medida da quantidade de energia elétrica fornecida ou consumida por um circuito elétrico. Pode ser calculada por meio de grandezas como tensão, corrente e resistência elétrica, e a sua unidade de medida é o watt. Bom, ela fornece energia ao circuito elétrico a cada segundo, e a quantidade de energia que o circuito converte em outras formas de energia, também a cada segundo. E a unidade de medida da potência elétrica, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é o watt, que equivale a joules por segundo. E não podemos deixar de fora um exemplo no seu próprio circuito elétrico. Vamos supor, imagina em casa que temos um circuito e uma lâmpada potente. Sabemos que uma lâmpada potente é uma lâmpada que consegue iluminar bem o ambiente que ela se abriga, né? Então, quando esse circuito for ligado, uma corrente elétrica vai fluir por esse circuito. E ao atingir essa lâmpada, vai fazer com que ela brilhe, emitindo uma luz e iluminando o ambiente de uma maneira eficaz. Obviamente, se ela tiver uma potência baixa, se ela for pouco potente, vai iluminar somente uma parte do seu ambiente, né? Então, aqui nós temos um exemplo de energia elétrica transformada em energia luminosa. E também existe uma conversão de energia elétrica juntamente com a luminosidade em outros tipos de energia. Vamos imaginar esse mesmo circuito elétrico. E aí essa lâmpada, ela vai ser incandescente, daquelas mais antigas que hoje em dia são mais usadas para decoração. Então, por que ela é mais usada para decoração? Porque além dela transformar energia elétrica em luz, ela também vai transformar em energia térmica, porque ela aquece muito e daí, como ela transforma nessas duas energias, ela também, querendo ou não, gasta mais energia. Bom, sabemos que a potência é energia sobre o tempo. E quando a gente define essa energia potencial elétrica lá em eletrodinâmica, podemos ver que a dependência dela nos gera uma outra forma para a potência, que vai depender da tensão colocada no seu circuito e da corrente elétrica. Bom, a potência elétrica para qualquer circuito elétrico é determinada pela fórmula P é igual I vezes U. E a gente pode usar como potência elétrica é igual a π para decorarmos essa fórmula. E a partir dessa fórmula que acabo de citar, o π que a gente pode ver aqui como terceira fórmula, a gente designa mais duas, que no caso é a potência é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica ao quadrado e a potência é igual a tensão elétrica ao quadrado dividido por a resistência elétrica. Resolução. Questão 119 do Caderno Azul. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohms cada, ligadas em série.
Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações de 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma FM, uma força eletromotriz, de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual é a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar na lanterna? Alternativas. Alternativa A, 0,25 A. Alternativa B, 0,33 A. Alternativa C, 0,75 A. Alternativa D, 1,00 A. Ou alternativa E, 1,33 A. Bom, antes de calcularmos a intensidade, nós precisamos calcular a resistência. Bom, e com isso, nós utilizaremos a fórmula de P igual a U² sobre R, onde a nossa potência é 4,5 watts, igual a 4,5 ao quadrado sobre R. Então, eu irei cortar o 4,5 e o ao quadrado, dando assim o resultado da nossa resistência, que será de 4,5 ohms. B, mas por que eu precisei calcular primeiro a resistência? Bom, nós precisamos calcular a resistência porque no enunciado ele pede a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar na lanterna. E com isso, nós usaremos o resultado anterior para calcular com a fórmula da lei de Ampoulier, que será I igual o somatório das forças eletromotriz menos a força contra-eletromotriz dos receptores, dividido pela resistência da lâmpada, mais a resistência interna dos receptores, mais a resistência interna equivalente dos nossos geradores. Bom, nós precisamos fazer isso porque quando ele colocou essa pilha invertida, essa pilha, na verdade, ela está funcionando como um receptor agora. Tá bom. Indo para o cálculo, ele então vai ficar I igual a 3,0 menos 1,5 dividido por 4,5 mais 1 mais 0,5. Prosseguindo, ficará 1,5 dividido por 6, que dará 0,25 amperes. Olhando nas alternativas, poderemos ver que a alternativa correta é a letra A, 0,25 amperes.